Quero vos cumprimentar com a gloriosa e maravilhosa e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar o textuário da nossa lição bíblica, a qual seria licionada no dia 19 de abril. Eu gostaria de ler com todos vocês, que está registrado na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em seu amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Esse é o textuário da nossa lição bíblica, qual nós estaremos estudando no dia 19. Eu gostaria de cantar uma parte de um hino, o hino 394 da harpa cristã. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ter. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo, amor trabalhando para o teu Senhor. Não desanime por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Aleluia. Vamos fazer uma oração? Nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui juntamente com os nossos amados, Senhor, para falar alguma coisa da tua graça maravilhosa, que foi nos dada uma bênção imerecida, mas o Senhor olhou para nós antes da fundação do mundo, olhou para um povo que iria, com certeza, te aceitar e lutar, ó Deus, pelo teu reino. E nós fazemos parte desse povo, um povo eleito, um povo já predestinado para que fosse, neste dia de hoje, nesse tempo que estamos vivendo, estar aqui para louvar e glorificar o teu santo nome. Deus abençoa teu povo, a tua igreja, é o que nós te pedimos, ó Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Então, como eu já havia dito, que a nossa lição fala da predestinação. Neste domingo, nós estaremos estudando a lição de número 3, com data de 19 de abril de 2020, com o título Eleição e Predestinação. Nosso textuário está em Efésios, capítulo 1, do 4 a 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo,
para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade. Nossa verdade prática diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creem e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Essa lição, ela tem o seu texto registrado em Efésios, capítulo 1, do 4 ao versículo 12. Tem também o seu objetivo informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seria predestinado a receber bênçãos espirituais. Abaixo, nós teremos aí os nossos tópicos, dos quais quero especificá-los. Primeiro tópico é esclarecer a diferença bíblica entre a eleição e a predestinação. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes a fundação do mundo. E terceiro, constatar que a predestinação bíblica relata as bênçãos concedidas aos eleitos. Nossa introdução diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocabulários ligados entre si elucidam o plano divino de salvação aos pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. O primeiro tópico tem como o seu título: Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que nele foram eleitos. A eleição divina, esse é o subtópico do primeiro tópico. Eleição traz a ideia de escolha, como o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 1, versículo 4. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em primeiro lugar, em que fomos escolhidos em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu esta escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E terceiro, a qual finalidade? Para que fôssemos santo e irrepreensível a Ele. Veja bem, que a eleição ela tem 3 coisas importantes. Primeiro, para que fôssemos escolhidos. Segundo, em que tempo se deu essa escolha. E terceiro, para qual finalidade. Então, o segundo subtópico diz as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida para todos, João 3,16, e torna-se uma realidade para cada pessoa, de acordo com o privilégio e também o arrependimento e a fé. Entretanto, este meio não é meritório a ninguém por cumprir sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa
da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. O terceiro subtópico diz: vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensível diante dele. Neste aspecto, o vocabulário ágios, que quer dizer santo, significa separado do pecado. Então, nós fomos graciosamente eleitos para viver uma vida santa e irrepreensível. Também o segundo tópico diz predestinado para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade, né? Deus já na eternidade, ele já tinha o destino dos eleitos. A predestinação, o termo grego prokrisso, traduzido como predestinar, é formar pelo vocabulário horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. É o que diz a Bíblia de Estudo Pentecostal e esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, incluso na eleição. Também, o segundo subtópico, filhos por adoção. Paulo, o único escritor no Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filho, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda ensina que o amor foi o que moveu o Pai e nos adotar. Se noutro tempo éramos estranhos, inimigos de Deus, agora estamos escolhidos com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição não é imerecida. Contudo, aprove a Deus fazê-la assim. O terceiro subtópico do segundo tópico diz os privilégios de adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando-os e escolhendo-os. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia, né, para adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou a bênção de um povo novo e deu uma nova imagem, a imagem de Cristo, os eleitos. Romanos 8, 29 e Apocalipse 2, 17. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados e estabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar, Abba, Pai, e chamar Deus como Pai. Gálatas 4 e 6. O Pai, isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas de Abraão e da vida eterna. Temos sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor. E o terceiro
tópico, que é o último, diz a sublimidade do propósito divino na redenção. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Primeiro subtópico do tópico terceiro diz predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam de seus maus caminhos. Atos 17, versículo 30. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, em Atos capítulo 2 e 29, e também em Romanos 29, capítulo 8, e versículo 29 a 30, e Efésios 1, 5, e até o versículo 11, nenhuma delas fez referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, segundo a presciência divina. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. O segundo subtópico do tópico terceiro diz assim, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por consequente, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade do propósito eterno em prover a salvação. O amor de Deus foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Romanos 8, versículo 29. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a eles. Então veja bem o que nós aprendemos nessa lição. O que significa eleição? Eleição traz a ideia de escolha. E qual é a finalidade específica da eleição? Segundo o apóstolo Paulo, a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus. E também, literalmente, o que significa predestinação? Predestinação significa, literalmente, determinar antes. E o que move o Pai a nos adotar? O seu amor. Em que consiste a sublimidade dos propósitos eternos de salvação? A sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação consiste no amor de Deus, segundo João, capítulo 3, versículo 16. Lá diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós terminamos a lição de número 3, que tem o título geral, A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esse é o nosso segundo trimestre de 2020. Deus abençoe a todos. Fica com essas palavras
e Deus possa dar a cada um de nós, cada dia, mais entendimento e compreensão da sua poderosa palavra. Amém.